Bom dia, empreendedoras! Seja muito bem-vinda a essa live. O tema de hoje é como vencer a síndrome da impostora e vender mais. Esse tema é bem emocional, mas ao mesmo tempo que gera resultados para você aqui na sua realidade, na sua matéria, no seu negócio, nas suas vendas. E começando pelo começo, o que é essa síndrome da impostora? Já teve uma época aqui no Instagram que eu falava muito somente sobre essas questões emocionais e hoje eu quis trazer algo bem prático e palpável para você, inclusive que vai te gerar resultados e movimento no seu negócio e também no seu perfil do Instagram. Então é algo que você vai aplicar já agora, tá? Para o seu emocional, para as suas vendas e também que vai te gerar movimento aqui no Instagram. E eu vou dar um detalhe disso e passo a passo para você aqui nessa live, tá? Primeiramente, o que é a síndrome da impostura? Eu sei que para quem já utiliza, já faz ali o seu processo de desenvolvimento pessoal, para quem já faz alguns tratamentos terapêuticos, já sabe o que é e muitas vezes sabe que tem e quer vencer. E muitas que estão me seguindo aqui pode estar chegando por questão de aumento de faturamento, de vendas e não sabe o que é essa síndrome da impostora. Então, o que é a síndrome da impostora? Para trazer muita clareza para vocês hoje e assim até de uma forma de quem nunca ouviu falar, eu vou ler para vocês o que eu coloquei aqui no chat GPT. Então, eu coloquei no chat simplesmente assim, chat, o que é a síndrome da impostora? E o que ele trouxe aqui para mim? Então, a síndrome da impostora é um padrão emocional e mental em que a pessoa, mesmo sendo competente, capaz e tendo resultados, ela sente que não merece o sucesso que tem e que é uma fraude prestes a ser descoberta. Algumas já sentem, tá? Eu tenho sucesso, mas parece que não sou eu. E algumas sentem assim, eu não sou capaz. Eu não tenho sucesso ainda e eu não sou capaz, parece que eu não vou conseguir, parece que eu não vou ir além. É quando a pessoa não se sente segura. Então a insegurança, ela é o maior pilar aqui dessa síndrome da impostora, tá? Trazendo isso para os nossos sentimentos, para o nosso dia a dia. E aqui ele também diz que é como se por dentro aquela pessoa, aquela mulher, aquela empreendedora pensasse o seguinte, eu não sou tão boa assim. Isso que eu tive de resultado foi sorte. Daqui a pouco vão perceber que eu não sou tão competente quanto pensam, tá? E aí algumas características comuns, tudo que ele trouxe aqui eu achei muito relevante para trazer para vocês, tá? Para ver se você se identifica. Então assim, características comuns: dúvida constantemente das suas conquistas, dificuldade em reconhecer o seu próprio valor, medo de falhar ou de não ser boa o suficiente, perfeccionismo exagerado, comparação constante com outras pessoas, sensação de não pertencer a certos espaços ou cargos, tá? E qual é a causa raiz de tudo isso? A causa raiz vem de bloqueios emocionais e de crenças limitantes. Ou seja, de questões sim da nossa infância, de vivências até aqui, pelo que nós passamos e que muitas vezes a nossa comparação em relação a outras pessoas, até aqui mesmo do próprio Instagram. Então não é sempre assim, é culpa da sociedade, não. Nós nos comparamos muitas vezes com outras pessoas, tá? Então, quais são esses bloqueios, né? A falta de reconhecimento que causa ali, falta de reconhecimento ou valorização, a necessidade de aprovação constante, relação com figuras de autoridade, pais, professores, chefes, muitas críticas, experiências de rejeição ou até mesmo de comparação. Então, muitas mulheres já passaram por isso, já fizeram algum processo terapêutico e já superaram. Mas muitas ainda não, e muitas vezes se acham incapazes de dar um próximo passo. Então não é somente ali de onde está do negócio, mas eu quero avançar, eu quero ir para um próximo passo, quero ir para um próximo nível. E nesse momento, se a síndrome da impostora bate aí em você, você pensa, nossa, não sou capaz, e vai adiando aquilo que já tem de tão bom aí dentro de você, tá?
E o que acontece na nossa vida atualmente, né? Qual o efeito disso na nossa vida? Medo de se posicionar e cobrar um valor justo, travas na hora de vender, a gente não celebra as próprias conquistas, parece que tá sempre é pouco, parece que sempre tá faltando, e a gente vai adiando lançamento de algumas coisas que a gente deseja e oportunidades, por às vezes não se sentir pronta para aquela situação naquele momento. Bom dia, Vânia, bem-vinda à live. Bom dia, Ju. Então, como que a gente consegue fazer para conseguir vencer essa síndrome da impostora e, inclusive, aumentar as nossas vendas, tá? Trazendo isso para algo bem prático e bem palpável no nosso dia agora, tá? Então, vamos lá. Primeiro, seguindo os 4 pilares do método que eu sempre falo para vocês, que é reprogramar a mente, curar bloqueios emocionais, elevar a sua energia, sua frequência, sua vibração e também posicionamento na internet. Mas como que a gente vai falar de posicionamento, sendo que internamente parece que eu não tenho meu próprio posicionamento, sendo que internamente eu fico muitas vezes vibrando na insegurança. Tá? Então, a primeira atividade que eu vou dar aqui para vocês para mudar isso é algo que eu aprendi com o marketing, tá? Então, olha só, algo da síndrome da impostora, mas algo que me ajudou muito na questão do marketing mesmo e mais profundamente em executar quando eu participei da mentoria do Érico Rocha, porque eu tinha que fazer, então eu tinha que executar. E ali eu tive auxílios, claro, também de mentores que me auxiliaram com isso, porque antes eu ficava só procrastinando e ficava como se fosse fazendo vista grossa para não fazer aquela tarefa. E qual é a tarefa qual é o exercício, né, a atividade que vai ativar em você aí a segurança e vencer essa síndrome? É você olhar para você e olhar para a sua história e contar a sua história. Então, como você vai fazer? Você vai olhar, tá? Hoje estou no dia 14 de outubro de 2025, o dia que eu tô gravando essa live aqui pra vocês. Você vai olhar pra trás e vai rebobinar toda a sua história, tá? Então você pode ir de agora pra trás, de passo a passo, ou você pode desde o dia lá de seu nascimento, quando você era criança, como foi na sua infância, como foi na sua adolescência, depois da adolescência, como foi os seus primeiros trabalhos, como foi o seu relacionamento na escola, e você vai escrevendo essa sua história. Para quê? Para ativar dentro de você essa segurança de quem você é e de por tudo que você já passou. Normalmente, quando você assiste qualquer questão de qualquer aula dentro do marketing, tem ali para contar a sua história. Todo especialista em alguma coisa vai contar a sua história. E você pode olhar e reparar em qualquer pessoa, tá? Qualquer pessoa que vende alguma coisa de informação aqui na internet vai contar a sua história. Isso faz parte do processo para quê? Para conectar com as pessoas. Para entender que você não nasceu perfeita. Que você não é perfeita. Que você não nasceu sabendo. Então, uma especialista, por exemplo, em sobrancelhas. Ela não nasceu naquele dia sabendo já fazer tudo, com um propósito incrível. Nossa, vai ser designer de sobrancelha, nasceu com esse dom e vai começar a fazer a sobrancelha das pessoas quando crescer e vai dar tudo certo. Não, teve um processo. E normalmente as pessoas que têm grande sucesso hoje tiveram várias quedas, vários altos e baixos, altos e baixos. Não é só assim, nossa, eu tava aqui no baixo, de repente me levantei e tudo deu certo. Tá? Se você reparar, a maioria das histórias que conectam ali são histórias que, nossa, eu tava nessa situação, melhorei, mas aconteceu tal coisa e eu caí, depois eu melhorei, depois aconteceu tal coisa, eu dei uma quedinha de novo e agora estou onde estou. E esse estou onde estou aqui na história, quando a pessoa conta, ela tá aqui no auge, mas para ela mesma, ela tá aqui, porque ela tem uma visão de crescimento de onde ela vai estar, porque teve todo um processo e uma trilha até aqui. Então, quando você conta a sua história para si mesma, isso vai fortalecer você, tá? Isso fortalece você, os seus dons, os seus talentos e a capacidade que você tem para lidar com o que você lida hoje. A capacidade que você tem com o seu trabalho atual hoje. Então,
A primeira tarefa é você contar a sua história. Eu vou dando um exemplo aqui para vocês. Se você tiver papel e caneta aí, faça junto comigo. Vai anotando e vai colocando tópicos, sabe? Nossa, tal momento aconteceu tal coisa, tal momento aconteceu tal outra coisa. E isso vai fortalecer muito para você. Para quem tá assistindo aqui a live e é dos 21 dias do nosso desafio para nova personalidade, essa inclusive é a nossa tarefa de hoje. Depois eu vou mandar áudio mais detalhado lá dentro do nosso grupo, tá? Falando mais alguns detalhes para vocês. Mas o que eu vou falar aqui na live já é o fundamental para vocês, mas eu vou dar uma complementada ainda lá no áudio do nosso grupo. Esse é um desafio gratuito para transformar a sua personalidade e a sua realidade. Se você quer participar do desafio, você pode me mandar desafio lá no direct, que eu te coloco no grupo exclusivo também, tá? Então, como funciona a parte de etapas para você escrever sua história? Então, vamos começar do começo. Infância. Como que foi sua infância? Você vai escrever toda a parte da infância. Pode até colocar tópicos aí pra você. Então, primeira etapa, infância, tá? E aí, você pode escrever como foi. Se você teve questões de dores emocionais e que você superou, você pode colocar já ali, tá? Se você sente assim, não, é uma história que eu quero guardar pra mim por enquanto, não estou ainda fortalecida para essa minha história, tá tudo bem? Então deixa passar essa parte aí. Então, minha infância, por exemplo, eu cresci com os meus pais até 6 anos de idade. Depois de 6 anos de idade, eu fui morar com os meus avós. Então, os meus pais se separaram e eu fui morar com os meus avós. E fiquei morando com eles ali até os meus 24 anos, que foi quando eu casei e saí realmente ali de casa, tá? Então, essa é a minha história. E pra mim ela é valiosa porque eu sei como é ser filha de pais separados, eu sei como é não crescer ali com os pais o tempo todo, depois dos 6 anos, por exemplo. Então eu tinha contato com a minha mãe, eu tinha contato com meu pai, mas eu não vivi na casa com eles, né? Eu vivi na casa, no caso, com os meus avós. Então, eu sei algumas dores emocionais, algumas feridas emocionais que é causada na infância por conta dessa questão de pais separados, tá? Então, faz parte da minha história. Então, dependendo da pessoa que eu for atender, vai conectar muito mais, tá? E isso faz parte da minha vida. E é por algum propósito que isso aconteceu, tá? Então, eu vou contar ali na minha história tudo isso. Dependendo do projeto que eu estou, eu me conecto com as pessoas com essa minha história. Então, depende muito daquele momento, tá? Então, a primeira parte. Depois, a adolescência. Como foi sua adolescência? Teve alguma situação marcante pra você? E quando eu tô falando da sua história, você pode ir escrevendo ela e depois você vai lapidando essa sua história. Pra quem que é essa história? De início, é pra você, tá? De início, somente pra você. E depois, eu vou te ensinar como você transforma isso num parte do seu mecanismo também de vendas, de conexão e de posicionamento. Então, inicialmente, essa história ela vai curar a sua síndrome da impostora. Vai te ajudar nesse processo, tá bom? Então, não tenham vergonha, não tenham medo. Ah, isso eu não quero contar pra ninguém, tá? Mas faz parte da sua história, te fortalece saber disso? Então, escreva no papel, tá? Então, é pra você, não é pra ninguém. Ok, começou a trabalhar. Como que você começou a trabalhar? Você começou já com o que você faz hoje ou não? Você teve outros processos de trabalho? Já trabalhou em várias outras áreas? Como que foi esse processo de trabalho para você? Esse processo de descoberta até mesmo do que você faz hoje, tá? Até você chegar nesse ponto que você faz hoje. Por exemplo, tem pessoas que trabalham hoje, que têm donas de loja, e que foram sacoleira desde a adolescência. Tem pessoas que trabalham na área da beleza e que já às vezes atendia as vizinhas ali, adolescente, já nessa área. Ou não, era da indústria, era CLT, era concursada e de repente mudou, ou o contrário, tá? Então, olhe para sua trajetória de vida, olhe para a sua história ali e você vai contar sobre isso, tá? Essa segunda parte. Se você teve questões com relacionamentos, como, passei por um divórcio,
ou fui traída. Você pode colocar ali também dentro da sua história. Isso vai fortalecer você e saber assim, nossa, como eu fui forte. Como eu sou forte hoje. Como isso impactou minha vida e me transformou. Não queria ter passado por isso, mas passei e isso me fortaleceu. Coloca aí na sua história também, tá? E agora, se você trabalha então agora com o que você trabalha, já com o que você ama, já tá no seu propósito de vida empreendedora e quer ali, eu quero expandir meu negócio, eu quero aumentar o meu faturamento. Você vai olhar para o seu negócio hoje ou para sua trajetória quando você começou, onde você começou. Se você tem uma loja, se você trabalha como terapeuta, se você trabalha como mentora, se você trabalha como infoprodutora com algum produto digital ou com prestação de serviço, tá? Como massagem, maquiadora, qualquer tipo de serviço. Olha na sua trajetória como profissional. Como foi para você? Normalmente, a maioria das pessoas, a não ser que você seja já uma herdeira no seu negócio, às vezes algo que passa, né, de pai para filho, de mãe para filha, ali o negócio, normalmente você teve uma construção da sua história, tá? Então, para construir a sua história e você chegar até onde você está hoje, você vai contar essa história para você. Então, como era antes, como você iniciou neste processo da onde você está hoje no seu negócio até agora. E ali você vai identificar assim, onde teve pontos de virada para mim. Muitas vezes tiveram pontos de virada para você e que você não deu atenção a isso ainda. Alguns pontos de virada para mim foi, e vão se conectando aí, conforme eu vou falando, você vai se conectando, identificando no seu negócio, na sua vida sobre isso, tá? Então, quando eu estava no call center, tiveram vários sinais ali para eu ir me dedicar a outras coisas, mas por conta de julgamento, por conta de insegurança, de medo, eu não fui adiante em outros negócios que eu tinha no meu coração a me dedicar. E eu fiquei ali presa, estagnada, somente ali no call center, tá? E nisso eu comecei a entrar em depressão, um começo de depressão, que na época eu não sabia que era aquilo. Pra mim era só um agito, era só um movimento, era só uma força que eu queria me movimentar. Só que eu tinha força, mas por dentro eu tava muito abalada. Parecia que por fora eu tinha que agir o tempo todo. Então não era aquele estado assim, nossa, eu vou ficar vegetando aqui, eu vou ficar no meu quarto, isolada de todo mundo. Não, eu agia, só que por dentro eu tava assim, arrasada. E eu tentava ver como que eu podia fazer. E aí eu só sabia que o seguinte, é só Deus para me ajudar. E teve épocas que eu pensei assim, que nem Deus ia conseguir me ajudar. Pela situação que tava, eu pensei, eu mesmo fiz algumas besteiras na minha vida aqui, que no caso essas besteiras eram o quê? Não saber lidar com o meu negócio, eu me sentia muito culpada. Então, nossa, eu não conseguia lidar com o negócio, fui entrando em algumas contas e o abalo emocional, ele foi vindo e eu não conseguia me reerguer novamente, emocionalmente. Financeiramente, na empresa também, a empresa estava rodando com os funcionários, conseguia manter o salário dos funcionários, das funcionárias, mas eu não conseguia me reerguer mentalmente e emocionalmente. E um dos pontos de virada para mim foi que eu fui numa igreja onde eu nunca tinha ido, em outra cidade, bem distante, inclusive. Fui para levar o meu avô, que pedia muito para ir nessa igreja ali, e ninguém queria levar ele, porque às vezes o pessoal de casa tinha um pouco de preconceito, vamos dizer assim. Eu falei, não, você quer ir? Vamos, né? E aí fomos. E quando chegou lá, fizeram uma oração para mim, naquela igreja, que foi muito forte. Algo muito forte, algo que parecia que realmente tinha algo comigo, sabe? Alguma energia ruim, alguma coisa ruim. E hoje eu sei que é por conta de baixa frequência, de baixa vibração que eu estava há muito tempo, sim, devia ter algo muito ruim ali junto comigo também, espiritual. E aí fizeram aquela oração, a partir do momento daquela oração ali, eu pedi para Deus, claro, quando eu cheguei lá, muita coisa para me ajudar a me libertar daquilo, e eu só queria sentir paz. Então, quando eu cheguei lá, eu não pedi assim
prioridade dinheiro nas minhas orações. Eu pedia paz, eu só queria ter paz na minha vida, sabe? Eu queria acordar e sentir paz, porque eu não tinha paz naquele momento. E aí, fiz aquela oração, pedi pra Deus, e aí fizeram a oração ali pra mim, e eu senti que um peso foi tirado de mim. Hoje eu entendo que era algo que tava ali comigo e também era da minha aura, sabe? Imagino a minha aura hoje, analisando de fora, que tava cinza, totalmente cinza. E eu não tinha acesso a nenhuma informação que eu tenho hoje. Não tinha conhecimento das terapias, de radiestesia, de nada disso que eu tenho hoje. Então, a partir daquele momento, foi tirado aquele peso ali de mim e eu já consegui reagir a uma oportunidade que apareceu na minha vida praticamente no mesmo dia. Tinha aparecido já essa oportunidade um pouquinho antes, mas eu tava, vou, não vou. E aí, no mesmo dia, eu entrei para essa oportunidade que, no caso, que me ajudou naquela época foi marketing multinível. Então, aquilo me ajudou. Eu já sabia muitas coisas de vendas, já tinha muita experiência de anos de vendas, mas a parte mental, realmente de suporte que me trouxe, foi muito forte para mim. Então, entrei nessa empresa de marketing multinível que me ajudou realmente, assim, demais, sabe? Eu não posso tirar isso de fora da minha história, porque ali eu consegui ter essa mentalidade forte. E aí depois que eu comecei a entender que tinham outras formações que poderiam me ajudar com isso, que poderiam me ajudar com a minha mentalidade e também com o meu emocional. Não precisava somente estar ali dentro daquele marketing multinível, por exemplo. Não que não fosse bom para mim, em um período foi muito bom, mas eu consegui reagir. Então a parte espiritual me ajudou. Mas depois disso as minhas ações. Então isso faz parte da minha história, é uma virada de chave para mim, tá? E teve várias outras partes de virada de chave. Então quando eu conheci a numerologia, muita coisa mudou para mim. Quando eu conheci a radiestesia, que aí foi a parte mais energética, aquilo realmente ali deu um boom no meu faturamento, deu um boom nos meus resultados, transformou muita coisa. Parecia que eu tava assim, aquilo abriu a minha visão. Foram pontos de virada que estão na minha história. Então, na sua história, quais pontos de viradas que tem aí pra você? Normalmente, dependendo do caso, dependendo da pessoa, eu vou contar sobre essa parte espiritual. E tem outros casos que eu vou resumir pra pessoa. Então aqui eu tô falando com vocês, estou conversando numa live para que você vá se conectando e trazendo para você sobre a sua história, tá? E se vocês tiverem alguma dúvida sobre essa questão de história, vocês podem ir conversando aqui comigo na live, tá bom? Então assim, a história, ela vai fortalecer você para ir eliminando essa síndrome da impostora, mostrando para você que você sim é capaz e mostrando para você que sim, você tem ali uma base muito forte, tá? Você tem uma base forte para ajudar outras pessoas. Se for na área terapêutica, se for na área como mentora, ou se for na área de vender algum produto físico, tá? Que seja joias, semijoias, que seja roupas, que seja objetos de decoração para casa, tá? Então, a sua história, ela tem muito poder, tá? Caí de paraquedas aqui, estou gostando muito do assunto. Ai, que bom, Márcia! Então, assim, como vencer essa primeira parte, como vencer essa síndrome da impostora? Você contar a sua história. Mas não vai adiantar, nessa live aqui, você só ouvir esse conteúdo e não escrever a sua própria história. Então você precisa colocar no papel a sua história. A primeira vez que eu contei minha história escrevi. Quando eu escrevi a minha história, deu 3 páginas. E assim, tava virando uma salada de fruta. Não tinha conexão para eu contar a minha história para as pessoas entenderem. Então aqui, por exemplo, eu tô pegando coisas que estão vindo na minha mente e contando as partes para vocês, para dar exemplos. Não é dessa forma que eu conto a minha história hoje, tá? É de uma forma um pouco mais compacta, um pouco mais direta, um pouco mais resumida. Às vezes a história é contada em 2 minutos, então é muito rápido, né? Que a gente tem o tempo ali da oportunidade de contar a história pra pessoa, depende de cada caso ali. Então,
Hoje estou mostrando alguns pedaços. Então você vai contar toda a sua história no papel, em uma estrutura para fortalecer a sua base, para você entender a sua trajetória, entender os caminhos que Deus foi levando você para que você chegasse até aqui e para que você tivesse ali o conhecimento e a base que você tem hoje para trabalhar em qualquer coisa que você queira, tá? Em qualquer coisa que você já trabalhe hoje. Então isso vai te ajudar a vencer essa síndrome, que é essa insegurança. Porque no momento que você está hoje, tem muita gente que está passando por um momento que você já passou e você já superou. Então você tem ali potencial para ajudar esta pessoa aqui. E muitas vezes o que acontece quando a gente tem essa síndrome da impostora é que a gente olha para quem está acima ali, está um nível a mais do que nós e pensamos, quem sou eu para ajudar fulano? Só que não é aquela pessoa que você vai ajudar, é essa outra que veio antes, essa outra que está precisando de você. Então existem pessoas que precisam de você, existem pessoas que estão um nível maior que você, que são seus mentores, e todo mundo vai ter mentores, tá? Todos temos mentores. Então, você pode ser a mentora de alguém. E quando eu falo mentora, não quer dizer que você tem que criar a sua mentoria. Quando eu falo mentora, você é uma pessoa de autoridade para ajudar essa pessoa que não passou ainda pelo que você já passou, que ela está passando pelo processo de sofrimento. Então, se você é terapeuta, se você vende roupas e você tem conhecimento daquilo que você está falando, você sabe mais do que aquela pessoa. Então, você é como se fosse um guia, como se fosse essa mentora dela, sabe? Estou me sentindo exatamente assim. Sinto e não consigo sair do lugar. Tá. Então, Ju, o que acontece? Você vai ativar na sua história e principalmente ativando na sua história o seguinte, ó, a Ju, eu sei que ela vende roupas, né? Roupas fitness. Então, o que você vai ativar, Ju, dentro de você como mentora, como especialista? Você sabe de tecidos, que eu não sei. Você sabe de caimento de peças, que eu não sei. Você sabe de combinações, que eu não sei. Você pode saber de suplementos que eu não sei. Então, você é especialista na tua área. E aí você vai contar essa história pra você. Ah, mas não teve nenhum sofrimento na minha história, assim. Eu aprendi sobre roupas, tá? Então você vai contar a sua história. Comecei vendendo, ó, vou inventar uma história pra você, tá? Não. E aí você vai adaptando no que é realidade pra você. Mas vamos supor que você já foi sacoleira. Tá? Sacoleira que eu digo é comprar e vender nas casas e vendendo para as pessoas. Inclusive, já trabalhei com isso também. Já vendi roupa fitness, já vendi produtos de emagrecimento na empresa de marketing multinível que eu trabalhei e amava também. Mas na parte de roupas fitness eu lembrei agora porque eu tenho peças ainda de quando eu vendia. Ainda tenho, porque as peças eram muito boas. Se a peça é boa, ela não muda, né? Ela fica ali parecendo nova. Pode mudar a coleção, muda as cores e tudo mais, mas a peça mesmo em si, ela se mantém boa, né? E como que poderia ser a sua história se teve essa parte da história, tá? Então, gente, sempre honrando muito a verdade. A verdade é o que vai vender. A verdade é o que conecta com a outra pessoa. Porque não é só o que sai da tua boca em palavras, mas é o sentimento que você tem e você transmite para outra pessoa, tá? Então, quando eu falo, eu tenho que visualizar e sentir o que eu tô falando. Se eu não sinto o que eu tô falando, não passa a verdade para outra pessoa e não conecta. Não que ela vai dizer que você tá mentindo, mas não conecta, tá? Mas vamos supor que a história da Gil fosse que sou sacoleira, já fui sacoleira, já comecei a trabalhar vendendo roupas porque achei que de início eu achei que seria uma renda extra, que seria muito bom para eu estar com meu filho e conseguir trabalhar ao mesmo tempo e sair da CLT, tá? Um exemplo se for a história. E aí você vai falar o seguinte, eu comecei a vender roupas, comecei a me encantar, comecei a gostar muito, hoje sou apaixonada por ajudar as mulheres com a sua própria autoestima. Hoje faço academia, mas não sou aquela mulher que sou Miss Fitness, mas eu amo meu corpo, gosto muito do meu corpo e eu acredito que quando a gente tá com uma roupa boa, assim, uma roupa bonita, que a gente se sente bem, a gente tem motivação para treinar. Tendo motivação para treinar,
a gente consegue ter mais disposição, mais energia, mais saúde, mais bem-estar. Essa energia, essa saúde, esse bem-estar que a gente vai levar ali na academia, vai trazer isso em saúde e bem-estar para lidar com o filho, para lidar com o marido no dia a dia, sabe? Para ter energia e disposição para ir num passeio, ou para conseguir fazer as tarefas de casa, que são tantas coisas que a mulher tem que fazer. E a nossa saúde é o nosso bem-estar. Então, uma peça de roupa não é somente uma peça de roupa. Então, para mim, hoje o significado disso é isso, tá? Então, sempre ativando o seu propósito de vida. Então, faz parte da sua história. Então, você pode contar ali como foi e voltar agora para a atualidade, o que faz diferença ali para você. Qual é o seu real propósito trabalhando com aquilo? Se vocês podem trabalhar com qualquer coisa, vai ter um propósito maior. A não ser que você venda algo ilícito que vai fazer mal para a pessoa, como drogas ou armas, por exemplo. Tirando isso, tudo que você vende tem um propósito maior. Tudo que você vende, qualquer coisa que alguém vender ali, normalmente vai ser para o bem do próximo, tá? Vai ser para abençoar a vida do próximo e melhorar a vida do próximo. Um exemplo de coisas para casa, gente, esse cavalo. Alguém comentou essa semana numa reunião comigo que adora ver o meu cavalo aqui. E eu adoro esse cavalo. Ele é um arquétipo. Ele é um arquétipo que ajuda a evitar a procrastinação. O cavalo é movimento. E esse cavalo dourado, ele ativa mais a prosperidade. Ativa no quê? Na energia, nas coisas? Não, dentro da minha própria psique. Onde tem várias comprovações científicas que falam, né, sobre os arquétipos. Então é um arquétipo aqui que transmite para o meu inconsciente natural da natureza, como criação de Deus, como filha de Deus, mas também parte da criação, transmite no meu inconsciente sobre as características, por exemplo, de movimento do cavalo, de não procrastinação, do dourado, que transmite essa riqueza, essa prosperidade, tá? Então, quando a pessoa vende isso aqui, ela tá ajudando na vida da outra pessoa. Ah, mas é só um objeto de decoração. Ela ajuda tanto na parte de, nossa, é um sentimento bom de ver uma coisa que eu gosto, de ver uma coisa bonita, como também ajuda na parte dos arquétipos, tá? Então, qualquer coisa que é vendido tem o seu propósito aqui na Terra. Todos os produtos. Você só tem que contar a sua história ali e conectar com o seu propósito de vida. E o seu propósito tem que ser algo maior, algo projeção para o futuro. Então, considerando que, nossa, eu vou vender para todo mundo esse cavalo, se eu trabalho com esses artigos assim de decoração, não. Vai ter pessoas que vai se conectar, vai ter pessoas que não vai se conectar. Tem gente que vende artigos religiosos, como por exemplo, Nossa Senhora. A Nossa Senhora vai vender Nossa Senhora para todo mundo? Tá? Ai, aquela Nossa Senhora linda, feita artesanalmente, com um manto cheio de pérolas, que eu tenho uma aqui na minha frente, inclusive. A pessoa evangélica não vai comprar, não vai querer, não vai ter interesse, tá tudo bem. Então, eu tenho que entender com quem eu conecto, qual é o público que eu conecto. E a minha história vai se conectar com aquele público. Para quem tem loja de artigos religiosos de só católico, vai se conectar com o público católico e tem a sua história. Para quem tem de artigos de Umbanda, vai se conectar com quem é católico ou com quem é evangélico? Não vai. Vai se conectar com a história de outras pessoas que são da Umbanda e que gostam de artigos ali religiosos voltados para a Umbanda, entende? Então, a gente tem que entender que a nossa história vai se conectar exatamente com algumas pessoas. E eu não preciso... Uma das questões que fala, que eu li aqui para vocês, que é a necessidade constante de aprovação. Eu tenho que entender que eu não preciso ser aprovada por todas as pessoas. Na verdade, eu não preciso ser aprovada por ninguém. Sou filha de Deus, sou única e fui criada dessa forma, com essas características que eu tenho hoje. Posso mudar a minha personalidade, sim, mas ela é ativada de acordo com o meu propósito. Se eu tenho a história que eu tive, é para que eu possa impactar a vida de outras pessoas com essa história que eu tive, tá? Então, muitas vezes você não tem escolhas das coisas que acontecem com você, mas você tem a escolha de usar isso ao seu favor como um propósito de vida. Então, por exemplo, não tive escolha quando eu tive 6 anos de idade de ir morar com meus avós ou de continuar
dentro de casa, onde eu morava, com os meus pais. Não tive opção. Meus pais se separaram, cada um tem a sua vida, não gira tudo em torno somente ali, não girava tudo em torno somente de mim, então eu não tive escolha naquele momento, mas eu vou usar essa minha história da melhor maneira, sim, para me curar e ajudar outras pessoas também, aquilo faz parte da minha história, tá? Ter sido criada pelos meus avós faz parte da minha história, tem algum propósito muito maior. Então tem que entender que tudo da minha história se conecta. Trabalhar com call center, gente, eu vou postar um depoimento hoje que eu achei muito lindo. Eu sempre tenho algumas pessoas que trabalharam para mim, algumas funcionárias ali anos atrás, que elas retomam, né, com o negócio delas hoje. Que são mulheres empreendedoras que retomam com os negócios e me encontram no Instagram e vê como que está hoje. Nossa, você trabalha para mulher empreendedora e tudo mais, e se conectam comigo. E essa semana aconteceu exatamente isso com mais uma ex-funcionária. E ela falou assim, nossa, eu aprendi a vender com você. Então eu fui trabalhar em outra empresa, ela saiu da minha empresa, foi para uma empresa concorrente. Inclusive ela achou que eu tinha ficado chateada com ela por isso e eu nem me lembrava disso. Mas ela é uma querida, é uma pessoa assim que se dedicava muito ao trabalho realmente. E ela falou, eu aprendi muito de vendas com você. Tudo que eu sei de tratar pessoas, de lidar com pessoas e vendas, eu aprendi com você. E ela falou, eu aplico tudo que você ensinava no treinamento, do jeitinho que você ensinava, eu faço o meu treinamento hoje, com as minhas funcionárias. Ela dizendo ali pra mim. Então, eu tive uma passagem pela vida daquela pessoa que teve um propósito ali muito grande pra vida dela hoje. E também teve pra mim, porque ela foi uma das melhores vendedoras, contribuiu também pra minha empresa, contribuiu para o meu aprendizado. E provavelmente todas as funcionárias que eu tive também contribuiu para eu ser como eu sou hoje, lidar com as pessoas do jeito que eu lido hoje, entender as dores emocionais como eu entendo hoje. Tem dores emocionais que uma mulher, por exemplo, que não é mãe, não passou. Sou mãe, entendo daquelas dores emocionais. Tem dores emocionais que, por exemplo, eu não vou sentir, porque eu não passei por tal situação. Tal situação, graças a Deus, de uma doença ou de mãe de alguma criança especial, tá? Então, essas questões não vão conectar com a minha história, mas vão ter pessoas que vão se conectar exatamente com a minha história. Então eu preciso me fortalecer e ter essa segurança de que eu sou quem eu sou e vou trabalhar para as pessoas que se conectam comigo. E não importa se é de conhecimento, se é algo terapêutico, se é com uma mentoria ou se é com produtos físicos. As pessoas vão se conectar comigo pela minha essência, por eu ser quem eu sou. Então eu preciso contar a minha história, tá? E esse é um dos primeiros ali pilares para você vencer essa síndrome da impostora, tá? Então você vai contar a sua história, conectando até no momento que você chegou hoje, tá? Contando com os principais marcos e principais viradas de chave. Após você ter contado a sua história para você, ativando em você, você vai entender o que faz parte do seu contexto de trabalho hoje. Porque vai ter coisas ali da sua história que são importantes, mas nossa, é uma ferida que ainda está aberta. Eu não quero falar para alguém. Não quero contar para ninguém sobre isso ainda agora. Tô sensível sobre isso. Não tem que contar mesmo. Você vai pegar os pontos fortes da sua história, os pontos que faz sentido e conecta com uma trajetória e vai resumir ela num formato de base para você sempre ter ela para contar a sua história para as outras pessoas. E aonde você vai começar contando essa sua história? No Instagram. Então, quando a gente fala de posicionamento não é você mostrar riqueza no Instagram. Não é você mostrar algo, nossa, eu acredito convictamente nisso aqui, isso aqui é igual pedra e ninguém vai mudar minha opinião. Não é sobre isso, sabe? O posicionamento é você mostrar o local que você está agora neste momento, de onde você veio, quem você é. Mostrando esse posicionamento que muitas pessoas que são próximas de você conhecem, mas quem é de fora não conhece. Então você vai contar a sua história e onde essa história vai te ajudar
para a parte de, inclusive, de vendas e posicionamento. Primeiro, com a sua mentalidade, tá? Que é algo que eu falei que, se você tem isso com clareza, você ativa mais seu propósito, você vai falar com mais empolgação, você vai falar com mais amor, com mais energia, e o seu fluxo de energia magnética, ele vai fluir muito mais. Onde a energia vai e volta, e você vai se conectando com muito mais clientes. E os clientes que se conectam a você, você tem energia e você tem força para falar do teu trabalho, para vender o seu produto, para vender o seu serviço. Você tem essa energia de vida, tá? Para conseguir falar para essa pessoa. Tendo essa energia de vida, já vai mudar as coisas de vendas para você. Mas de posicionamento no Instagram, que vai ajudar a pessoa a te encontrar através de um vídeo, ver o seu perfil e se identificar ou não com você, você vai contar lá no seu Instagram, tá? Então, esse é um dos pilares também do posicionamento. Então, você vai contar onde? Nos stories. Você pode contar através de vídeo. Você pode contar através de post, a imagem ali. Busca fotos de antes, de quando você passou por aquela etapa. Coloca a foto e escreve, digita. Então, você pode escolher contar essa história em vídeo ou contar ela digitada, o que for melhor para você nesse momento. Eu já tive a história contada em vídeo. Hoje em dia, no meu perfil do Instagram, dá para vocês olharem lá e modelar, tá? Então, tem dúvida, vai lá no meu perfil e modela. Então, tem um destaque que eu contei nos stories e depois desci para os destaques. Então, tem uma bolinha de destaque ali escrito trajetória. E ali tem 19 ou 20 slides, posts, né? Que formam ali o carrossel. O carrossel não, o destaque. E naquele destaque eu fiz realmente direto organicamente no Instagram, para deixar já no formato. Então assim, ó, não precisa se preocupar com Canva, com muitos formatos. Pega a letra mais simples, que mais conecta com o público, tá? Que você acredita que mais conecta, que você mais gosta. Uma letra visível, clara, que a pessoa entenda ali. Então cuidado com letras muito elaboradas, com letras muito elaboradas e que a pessoa tem dificuldade de ler. Não é só ficar bonito, é ficar assim um visual agradável, mas que a pessoa entenda o que você está escrevendo. Então, não adianta fazer aquelas letras cursivas maravilhosas no Canva que ninguém vai ler, tá? Então, o principal é a pessoa se conectar e entender o que você tá falando. Então, você vai escrever nos stories a sua trajetória, a sua história, que você lapidou antes, não precisa contar ela inteira, tá? Lapida aí e vai postar como sua trajetória ali no Instagram. Se vocês tiverem alguma dúvida, podem ir mandando aqui pra mim, tá? Um outro lugar que você vai contar também sua trajetória e a sua história vai ser no feed, tá? Então, nós temos ali a parte da trajetória nos destaques e também vai ter no feed. No feed, você pode escolher como você quer contar essa história. Eu coloquei lá no meu perfil, depois vocês podem olhar. Tá escrito assim, eu precisei encerrar um ciclo. Essa é a minha parte da minha história. E vocês podem ver que, inclusive, neste momento, quando tem tanto lá na parte do feed como nos destaques, não tem essa parte de que sou filha de pais separados, que eu morei com os meus avós e tudo mais lá dentro da trajetória. Porque neste momento de vida, nesse momento do meu posicionamento, trazendo a parte do fluxo magnético, não tinha necessidade de colocar isso lá, tá? Mas não tinha necessidade neste momento, pode ser que futuramente tenha. Então agora você vai contar só nos stories, descer para os destaques. É fácil fazer isso? Pode ser que você demore uma semana, que você consiga fazer isso hoje, mas eu queria colocar uma meta para você, um desafio, de você fazer isso em até 7 dias. Contar a sua história, ir para o Instagram, ir lá e colocar a sua trajetória. E também deixar como posicionamento no seu feed também. Isso vai ativar muito a questão da sua autoridade. Porque muitas pessoas querem entender quem é você como pessoa, não você como empresa, tá?
Às vezes a gente pensa assim, nossa, eu preciso ser mais séria. Eu preciso mostrar a autoridade da minha empresa. Não é da sua empresa, do seu negócio, é você. Simplesmente você, tá? Então você que vai conectar com as pessoas. Porque as pessoas vão comprar de você porque você é você. E não porque você tem uma empresa incrível, extraordinária. Vocês podem perceber que hoje a maioria das empresas tem alguma cara de algum famoso que representa ela. Então, eu vejo muitas propagandas do Mercado Livre. O Mercado Livre, eu vi duas pessoas grandes, né? Que uma delas é a Anitta, fazendo ali o comercial do Mercado Pago. E também o Neymar, tá? Eu vi os dois ali fazendo propaganda do Mercado Pago. Inclusive, eu não assisto muito propagandas assim, mas aparece de vez em quando na Disney. Aparece alguns no meio de filmes ou alguma coisa assim, aparece lá as propagandas e eu acho o máximo, porque fazia muitos anos que eu não assistia um comercial. Por conta de TV, a gente fica mais dentro de streamings, né? Dentro de plataformas como Netflix e outros. E agora, atualmente, a Disney tá passando e eu achei o máximo assistir para conectar com as propagandas realmente, as ofertas ali, eu acho bem legal. Então, por que eles ligam isso a pessoas? Porque pessoas se conectam com pessoas. Nossa, eu vou comprar do Mercado Livre porque ele passa uma credibilidade, porque é a Anitta. Gente, olha a história de vida da Anitta. Olha a história de vida do Neymar. São multimilionários, mas eles vieram de baixo. Os dois. Então, as pessoas se conectam no inconsciente delas. A gente não precisa saber toda a trajetória da Anitta, mas só entendendo uma base, quando eu falo Anitta, você já imagina. Veio de baixo, fez tudo que pôde pra subir ali e tá aonde ela está hoje. Ah, mas eu não concordo, mas eu não gosto da música dela. Não importa. No seu inconsciente você entende que ela é uma pessoa inteligente. Que não importa a fé dela ou algo do tipo, mas ela é inteligente. Ela é estrategista. Se ela é inteligente e estrategista e tá indicando o Mercado Livre pra mim, eu vou pro Mercado Livre. No inconsciente do ser humano, quando a gente escuta essa propaganda, aquilo ativa uma segurança. Aquilo é seguro. Quando alguém entra no seu perfil e vê a sua trajetória e vê a sua história, a pessoa pensa, tá, ela tá contando a vulnerabilidade dela aqui. Ela é uma pessoa de confiança. Porque você tá se expondo. E normalmente, graças a Deus, todas as pessoas que se conectam comigo, todo mundo que vê as minhas lives são pessoas íntegras. E que realmente falam ali a verdade, que honram com o que estão falando. Não se conecta comigo quem quer crescer rápido ou algo do tipo. Vai se conectar comigo pessoas verdadeiras. Porque a gente vai se conectando com o mesmo. Então, se você tá aqui, provavelmente você vai contar a sua história com integridade, com verdade, mas também destacando alguns pontos importantes. Quando eu fui contar a minha história a primeira vez, fazendo um lançamento, quando eu vendia não vendia mentorias, vendia somente os cursos ali gravados e suporte ao aluno, naquela época ali de marketing, eu tive auxílio de 2, 3 pessoas que me ajudaram a lapidar a minha história. E eu consegui contar muito mais fácil. Na semana retrasada, eu ajudei uma mentorada a escrever a história dela. Ela não tinha a história dela, tinha dificuldade de colocar ali no papel. Então eu consegui estruturar a história dela para que ela conseguisse contar ali com mais leveza, mais tranquilidade. É uma história muito poderosa, uma história muito bonita de superação. Realmente ela não conseguia. Então pode ser que assim, não conseguiu contar sozinha, pode ser que você precise de auxílio e tá tudo bem, tá? Respira, calma. Conta do seu jeito agora, até você conseguir ter apoio e suporte de alguém, ou você futuramente entrar na minha mentoria também e eu te auxiliar com isso. Mas se não pode, respira, continue escrevendo ela e vai tentando ali lapidar e contar do seu jeito. Conte do seu jeito como ela está agora, tá? E vai postar lá no Instagram. Esse é um dos pilares de posicionamento forte. E você pode olhar que a maioria das pessoas que tem resultado de faturamento, elas vão ter a história delas contadas ali dentro do perfil do Instagram. Então, quando você conta essa história, olha só, que coisa mais linda, né? Você começa ativando
isso dentro de você para te trazer segurança, confiança em si mesmo e vencer a síndrome da impostora. Como consequência de tudo isso, você vai falar com mais tranquilidade, vai falar com mais clareza, com mais força sobre o seu trabalho, sobre o que você vende. E ao mesmo tempo você consegue lapidar isso para colocar como posicionamento no seu Instagram. Então tudo vai do seu emocional, partindo do emocional e mental, passa pela energia que você transmite na força das tuas palavras e migramos aqui para o posicionamento de alto valor no digital, tá? Então, inclusive, esses daqui são pilares dentro do meu método fluxo magnético de faturamento. É isso. Você ativar em todas as áreas, né? Isso aqui é somente a parte da história e de vencer a síndrome da impostora, tá bom? Então, quando você conta tudo isso, você vai ter muito mais clareza ali de comunicação da tua marca, comunicação do teu negócio, comunicação de quem você é e vai te ajudar a vencer a síndrome da impostora, vai te ajudar a vender mais e vai te ajudar a aumentar o fluxo magnético de faturamento do seu negócio, tá bom? Amores, para quem está no desafio de 21 dias, se vocês tiverem dúvidas, eu vou abrir o grupo um pouco hoje, tá? Para vocês tirarem dúvidas lá comigo, lá dentro do grupo. E eu já vou mandar mais áudios complementares lá para vocês. E para quem não está e quer participar do desafio, mande desafio no meu direct, que eu incluo você. É um desafio gratuito para mudança de personalidade e também de realidade, tá? Meus amores, esse é o conteúdo que eu queria passar para vocês hoje. Eu espero que vocês tenham gostado e que apliquem realmente de fato. Aplicando isso, você vai ver, nossa, como vai mudar o seu emocional, como vai mudar a parte da sua personalidade e como vai mudar os seus resultados e o seu faturamento e aumentar as suas vendas, tá bom? Um ótimo dia para vocês, uma ótima terça. Márcia, manda para mim lá no direct a palavra desafio, tá bom? Para eu já te colocar lá. Tá bom, minha querida? E eu aguardo vocês, então, para quem tiver interesse em participar do desafio. Um beijo para vocês e até mais, meus amores!